Olá, muito boa tarde, meus irmãos e irmãs e a toda a galera da internet. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Pra Banda de Cá. Vem pra Banda de Cá você também. Faça parte do nosso canal. Curtam os vídeos, se inscreva, compartilhe, comentem, cliquem no sininho e receba as notificações de novos vídeos. Ajude a divulgar o nosso canal e a crescer ainda mais para poder divulgar tanto a nossa religião da Umbanda e tirar dúvida daqueles que mais necessitam. Tá bom? Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Então não sai daí porque no próximo bloco vamos falar sobre mediunidade. Te espero lá, hein? Penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção. A esperança invade o meu ser. Eu sou feliz e gosto de viver. Então, vamos falar hoje sobre mediunidade? O que vem ser mediunidade? Segundo palavras de Allan Kardec, que é o precursor da doutrina espírita, mediunidade é a capacidade que nós, seres encarnados, temos em nos comunicar com o plano espiritual. Ou seja, é a capacidade que nós temos de comunicar com os espíritos, isso mesmo. Essa palavra, mediunidade, é derivada de que palavra? Da palavra médium. E a palavra médium é uma palavra que vem do latim, que significa meio. Ou seja, o médium é o meio. O médium é um instrumento pelo qual a espiritualidade se comunica com o plano físico. E a mediunidade, ela é um dom existente em todos nós, seres humanos. Tá? Em alguns, ela se apresenta em maior grau e em outros se apresentam em grau menor. Menos perceptível, é claro. Por quê? Porque cada pessoa aqui nessa Terra é diferente uma da outra, concorda comigo? Umas têm uma missão um pouco maior a ser cumprida do que outras. Então, por isso essa diversidade. Alguns têm uma mediunidade mais exacerbada, outros nem quase apresentam, mas ela é presente em todos os seres humanos, tá, gente? E outra coisa. A mediunidade, ela sempre existiu, desde quando a nossa história é história, tá? Como assim, desde quando a história é história? Sim, a mediunidade, ela esteve sempre presente em grandes personalidades da nossa história, na antiguidade, que se destacavam. Por exemplo, na Bíblia, os profetas, os apóstolos, eles tinham um grau de mediunidade elevadíssimo. Naquela época. Na Idade Média você vê os escultores, os pintores, até mesmo líderes políticos exerceram um grau de mediunidade muito elevado. E isso não é um privilégio apenas da religião de Umbanda, de Candomblé ou de religiões de cunho espiritualista. De forma alguma. Todas as nossas religiões existem e apresentam pessoas com graus de mediunidade. Todas as religiões, sem exceção. Aí você está me perguntando, mas aquela religião lá que abomina a comunicação com os espíritos, e aí? Também tem? E eu digo para você, com certeza sim. Entretanto, eles não admitem que aquilo lá são manifestações mediúnicas, gente. Então é isso. Foi explicado a primeira parte do vídeo para vocês o que é mediunidade. Não sai daí, porque logo eu já vou falar para vocês a respeito sobre tipos de mediunidade, tá? Te aguardo lá. Vamos lá então, vamos falar agora sobre tipos de mediunidade? Galera, quando falamos em tipo de mediunidade, nós vamos falar a respeito de mais de 50 tipos de mediunidade. Bastante, né? Mas quem falou isso? Foram estudiosos da religião e da doutrina espírita,
que acabaram fazendo um estudo minucioso e descobriram que existem muito mais de 50 tipos de mediunidade. Posso dizer também que o próprio Allan Kardec ele definiu o seguinte contexto. Geralmente os médiuns ele têm uma aptidão especial para determinados fenômenos. Daí acaba resultando essa gama enorme, essa grande variedade de tipos de manifestações mediúnicas diferentes. Tá? Entretanto, no nosso vídeo, nós vamos falar a respeito das principais características mediúnicas daquelas que nós vemos ainda hoje em dia. Porque seria muito longo a gente falar sobre mais de 50 tipos de mediunidade. Então nós vamos falar a respeito das principais, daquelas que nós mais encontramos no nosso dia a dia. Tá certo? Vamos lá então para a primeira? A primeira, com certeza fazendo justiça, foi a que começou com todo o fenômeno da religião espírita, como também acabou sendo divulgado através de Allan Kardec, que é a mediunidade de efeitos físicos. Isso mesmo, mediunidade de efeitos físicos. Ou seja, naquela época, Allan Kardec acabou descobrindo esse tipo de mediunidade através da sessão das mesas girantes, onde os médiuns eles se sentavam em torno de uma mesa e nessa mesa, de repente, através da ação dos espíritos, começava a se movimentar. Ela começava a girar de um lado para o outro. E por incrível que pareça, ninguém tocava nessa mesa. Mas é só isso, mediunidade de efeito físico? É claro que não. A mediunidade de efeito físico também apresenta, por exemplo, transporte de objeto. Um objeto está aqui, de repente você vê ele se movimentando e ninguém está tocando nele. É uma manifestação de efeito físico. Por exemplo, materialização. Uma materialização também é uma mediunidade de efeito físico, porque acaba utilizando do ectoplasma do médium para se formar a imagem daquela entidade e ela acaba aparecendo para um determinado número de pessoas reunidos naquela sessão. Acontece bastante, ou acontecia na época. Hoje nós vemos com menos frequência esse tipo de médium de efeito físico. Mas nós temos grandes nomes aí, basta pesquisar na internet, que existem grandes nomes na história do nosso Brasil a respeito da mediunidade de efeito físico. Eu vou citar apenas um nome, Pachequinho, tá? Ele era um grande médium de efeito físico, tá? Existem outros tipos de mediunidade, como a mediunidade de audiência. A mediunidade de audiência já fala o nome, de ouvir. É a capacidade de ouvir a voz dos espíritos, tá? Algumas vezes nós ouvimos aquela voz interior, né? Que fala assim, olha, não vai por aquele caminho, que aquele caminho é perigoso. Olha, vai por ali. Olha, não faz isso, porque se você fizer isso aí, você vai acabar se dando mal. Essa é a voz interior. E é sempre intuída. Geralmente algum espírito iluminado que está falando isso para você. Tá? Ou se não, você também pode ouvir aquela voz exterior, que é bem clara e bem nítida. Tá? Eu estou lá dentro de casa, de repente, Vanderlei! Aí eu chego lá, saio lá fora, eu vejo, não tem ninguém me chamando. Você pergunta lá, ô, alguém estava chamando aí? Não, não tem ninguém chamando aqui. Então quer dizer, também faz parte da mediunidade de audiência, tá? Mas sempre tem aqueles engraçadinhos que falam assim, olha, eu ouço vozes, né? Aí você vai perguntar pro camarada, ah, você ouve vozes? Legal, né? Quando que você ouve? Ah, geralmente é quando eu atendo o telefone. Pô, aí não, né, galera? Isso não é mediunidade, né? Foi só para descontrair. Galera, nós temos a mediunidade de psicofonia. O que é a psicofonia? A psicofonia é a mediunidade que tem a capacidade de transmitir a mensagem do espírito através da fala. Ou seja, através da nossa fala. Os espíritos, eles atuam sobre o nosso órgão laríngeo, tá? Como
como se fosse... Manja a psicografia, quando você pega lá a caneta lá e o espírito... É a mesma coisa, só que eles vão agir no nosso órgão da fala, na nossa laringe, tá? Essa é a mediunidade de psicofonia. Tem uma mediunidade que a gente conhece muito bem, mas eu vou deixar para o próximo bloco, tá? É a mediunidade de incorporação. Mas não acabou aí não, vamos continuar. Tem a mediunidade de vidência, tá? Esse tipo de mediunidade de vidência tem a capacidade que nos permite não, porque eu não tenho mediunidade de vidência. Mas quem tem, ele consegue ver os espíritos. E existem 3 tipos de mediunidade de vidência. A mediunidade de vidência direta, intuitiva e focalizada, isso mesmo. A mediunidade direta é aquele que o médium ele pode ver a entidade de 4 maneiras diferentes. Primeiro, na projeção, que ele só vê aquele facho de luz. Geralmente, alguns vê facho de luz, outro vê algumas esferas coloridas, né? Circulando, luzes. Essa é a mediunidade de vidência na projeção. Agora, tem a parcial, que o médium ele percebe que existe uma forma humana do lado dele ou na frente dele, mas ele ainda não consegue ver quem é. Ele vê apenas o formato, o vulto, né? Aquela aparência apenas. Ele não consegue ter uma visualização completa. Agora tem também que fala que é o acavalamento. Geralmente, isso aí não é que é acavalamento. Ele fala que a entidade está montada em cima da pessoa, mas não é. Porque, na verdade, a entidade, o espírito, ele está livre. Então, ele pode se locomover, ele pode estar acima, pode estar do lado da pessoa. Então, dá aquela impressão que ele está montado na pessoa e não é. Tá? Que mais? Nós temos a vidência intuitiva, tá? Que o médium ele consegue ver apenas com o mental, ele não consegue ver com os olhos físicos. E através dessa leitura da mente, ele consegue ver a entidade e se conecta pela imagem mental. A entidade consegue aparecer para ele no mental. Na hora que ele está se concentrando, ele consegue ver a entidade. Tá? E tem a vidência focalizada. Essa vidência focalizada, gente, ele consegue ver através, né, de um cristal, de um copo com água, essas coisas assim. Geralmente é mais difícil. Agora eu conheço gente, né, tenho amigos meus que são médiuns videntes, inclusive uma pessoa muito querida minha aí, minha maninha, que era a maninha anterior, ela tem essa capacidade de ver nitidamente como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? É aquela vidência direta mesmo. E era legal porque ela comentava comigo que via, né, e conversava. E eu tenho também outros amigos também que vêm, mas morrem de medo, né? Eles são médios, mas não querem desenvolver a mediunidade, mas eles morrem de medo, tá, gente? Galera, esses foram os principais tipos de mediunidade, mas não sai daí não que não acabou. Ainda falta o tão esperado, né? O último tipo de mediunidade que todo mundo quer saber. Mediunidade de incorporação. Então não sai daí, porque eu vou explicar para vocês o que é mediunidade de incorporação. Chegou o tão esperado momento, agora nós vamos falar a respeito da mediunidade de incorporação, tá? A mediunidade de incorporação, alguns estudiosos dividem em 3 tipos de mediunidade de incorporação, que seria consciente, semiconsciente e inconsciente. Aqui no nosso vídeo, eu vou falar
a respeito de dois tipos, que é a parcial e a integral. Por que eu vou falar parcial e integral? Porque parcial se enquadra tanto a incorporação consciente e semiconsciente, tá? E a incorporação integral, eu vou citar a incorporação inconsciente. Então tá, galera, vamos lá. A incorporação parcial é onde o médium ele tá consciente, ele tá sabendo que tá ali, ele sente, ele observa, só que tem um porém, ele não domina o corpo dele nem controla o próprio raciocínio. Ele perde também a noção do tempo, sabe? Embora ele está assistindo tudo ali, ele perde a noção do tempo. Tanto é que quando a gente desincorpora, a gente fala assim, pô, mas nem estava incorporado, parece que eu estava 5 minutos incorporado, quando foi ver já passou 3 horas. Então, esse é o tipo de incorporação parcial, onde a qualquer momento também pode ter uma quebra dessa sintonia de forma ocasional, onde o médium acaba interferindo. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes na incorporação consciente, a entidade está lá passando as instruções e fala assim, filho, você tem que tomar um banho de ervas. E aí, de forma inconsciente, você quebra essa sintonia e fala assim, da sua palavra, não da entidade. Você tem que tomar um banho de 7 ervas. Tá vendo a diferença? A entidade falou de ervas apenas. E você interferiu. Então, a qualquer momento, pode existir esse tipo de quebra de sintonia. Tá? Não é raro isso acontecer. Tá? É muito comum. Tá? Mas isso aí é de uma forma inconsciente, onde que o médium acaba fazendo não propositalmente. Tá? E existe também a incorporação integral, aquela inconsciente. Esse tipo é um tipo de incorporação muito, muito raro. Tá? Vamos dizer assim que de 100%, 99% é consciente ou semiconsciente. Tá? 1% é esse tipo de incorporação inconsciente. Tá? Mas isso aí, ó, leva anos para a gente chegar lá. Por que eu digo isso? Porque o que adianta você no começo da sua jornada mediúnica, na sua caminhada espiritual, ter uma mediunidade inconsciente? O que você vai aprender? Você não vai aprender nada. De forma que se você estiver consciente, você vai ver o que a entidade está passando para o consulente e você vai aprender muito mais. Tá? Então, geralmente, esse tipo de mediunidade inconsciente já é para aqueles que têm uma caminhada longa dentro da religião. Né? E o que acontece nesse tipo de incorporação inconsciente? O nome já está dizendo, né, que a incorporação integral ela é inconsciente. Você fica inconsciente, você não sabe nem que você está ali. Você acabou entrando numa sintonia perfeita, casou bonitinho com a vibração da entidade. Nesse caso, não existe nenhuma possibilidade de interferência por parte externa ou até mesmo por parte do médium. Por quê? O médium está completamente tomado pela irradiação da entidade. Tá? Então, quando ele desincorporar, ele não vai saber de nada que aconteceu. Tá? Lembrando que geralmente esse tipo de incorporação já é para pessoas que já têm um longo tempo de caminhada. Né? Aí muita gente fala assim, né, no começo ainda, né, tá lá desenvolvendo a mediunidade ainda, fala, ai, quem sou eu? Onde estou? Eu não me lembro de nada. O que a entidade falou? Menos, tá, gente? Menos. A gente sabe que é já um fenômeno raro esse tipo de incorporação. Tá? E é isso que tinha que falar a respeito da incorporação. Aí muita gente fica na dúvida, né? Pô, mas como que acontece a incorporação? Você sai do corpo, né? A entidade chega, entra dentro de você, te arranca fora e você fica fora do corpo? Não, claro que não. No nosso corpo nós temos os nossos chakras, tá?
Tem o chakra coronário, o chakra frontal, o chakra laríngeo, o cardíaco e assim por diante. O nosso chakra umbilical, chakra básico, chakra esplênico. E existe um acoplamento espiritual. O espírito não entra dentro da gente, ele se aproxima e através do acoplamento dos chakras é que eles vão poder agir no nosso perispírito. E assim nós damos o lugar para eles trabalharem. Nós fornecemos o nosso aparelho. Nós somos chamados pelas entidades de aparelho. Alguns chamam de cavalo, outros chamam de burro, né? Mas geralmente é aparelho, tá bom? Espero ter tirado uma dúvida de vocês a respeito sobre mediunidade. E lembrando, para não ficar um vídeo muito longo e maçante, no próximo vídeo eu vou explicar mediunidade. Há necessidade de desenvolver ou não? Então não perca, porque o próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, tá bom? Quero desejar a cada um de vocês um maravilhoso final de semana. Que Oxalá abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Oxalá assim permitir. Um grande abraço e meu saravá a todos.